nós poderíamos colocar uma ordem na ação dessas personalidades, no processo de afloramento dessas personalidades e do efeito que elas vão produzindo em todos nós na medida em que elas despertam e começam a aflorar. Então nós poderíamos dizer que, em primeiro lugar, quando uma personalidade desperta, independente da motivação que leve o seu despertar, independente do deflagrador desse despertar, a personalidade raramente começa sem uma ação sutil. Normalmente, o seu despertar é sutil, praticamente não percebido. Na medida que os dias vão passando, que o tempo vai passando, ou que nós passamos a conviver mais intensamente com os motivos ou as presenças deflagradores, essa interferência vai então se tornando mais perceptível, chegando ao ponto de criar talvez poderíamos dizer uma pequena insatisfação, um pequeno sintoma, um sintoma intermitente que ora aparece, daqui a pouco desaparece, uma inquietação, às vezes começa a perder o sono, começa a recear alguma coisa, começa a se desinteressar por aquilo que antes era tão interessante, e você não percebe que está em andamento um processo que pode te levar à derrocada encarnatória, inclusive, né? Pode te levar à derrocada de todos os teus projetos de vida. Então, quanto mais nós entendermos, mais nós estudarmos sobre o psiquismo humano, a nossa natureza e as leis divinas, e eu estou falando, quando falo da nossa natureza, o nosso psiquismo, estou falando das personalidades múltiplas, das suas ações, ou das personas, como nós chamamos, interferindo nas nossas vidas. Então, quanto maior for o conhecimento sobre esse assunto, mais nós caminharemos despertos, mais atentos, mais cuidadosos com aquilo que está acontecendo, podendo tomar as providências necessárias para evitar um desastre maior lá na frente. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bastante corriqueiro. Quando você sai para a estrada dirigindo, no começo você sai sempre numa velocidade menor, você está mais cauteloso. Depois de algumas horas de direção, que você se habitou, se engrenou com a estrada, se entrosou, você anda em muito mais velocidade. E dizem os entendidos que os acidentes ocorrem muito mais na chegada, no retorno, na chegada, do que na saída. Por quê? Porque você vem das velocidades maiores, da extensão mais longa, da estrada mais larga, e quando você começa a retornar, você ainda vem com aquela automatização da velocidade maior e se descuida. O processo de despertar de uma personalidade múltipla é muito semelhante, né? É uma analogia um tanto simplória, mas é verdadeira. Então ela vai despertando, vai se intensificando, e você nem percebe, porque você vai se acostumando com isso também.